teve de KPI e tal. Foi a primeira coisa que o senhor passou, então para mim tá tranquilo. Tá. Porque eu lembro que eu escolhi e eu lembro o que estava errado que você corrigiu. Então, para mim tá de boa. Tá. E o exercício, chegou a fazer algum? Escolheu Eu algum? escrevi a mesma coisa que tava aquele meu outro, eu só tô tentando corrigir mais ou menos o que eu fiz de errado, entendeu? Quer discutir? Então, professor, eu tô meio confusa com essa coisa de quando geralmente tem que ser de acompanhamento, porque eu tava vendo também isso agora. Quando tem que ser acompanhado, quando tem que ser. Esqueci o outro nome agora também. Controle. Controlado. Isso. Porque, tipo assim, depende muito também da área que tá, né? Tem coisas que você não pode estar sempre ali olhando o que tá acontecendo, que nem a gente deu o exemplo lá do carro, né? Não dá para você estar lá dentro do carro supervisionando se o cara tá chegando no horário na casa de cada um, entendeu? Isso. Por isso que quando você escolhe o item que você vai acompanhar ou controlar, você tem que descrever. Então, que nem agora eu pedi aqui, né, no exercício, eu pedi para vocês colocarem assim, indique, cadê? Destaque uma decisão de cada atividade, uma de transporte, uma de armazenagem, uma de processamento e uma de estoque. Indicar uma medida de desempenho justificando o motivo de cada. Quando você justifica o motivo, fica mais fácil de quem está analisando identificar sobre o que você está falando, certo? Por exemplo, normalmente, boa noite, Jarbas, normalmente um item de acompanhamento é aquele em que o empregado só visualiza, ele não consegue mudar nada. Na maioria das vezes, o chão de fábrica só acompanha. Por isso que normalmente aqueles quadros de aviso das empresas tá lá como itens de acompanhamento. Por quê? Porque é o que o pessoal que está executando as tarefas do dia a dia consegue fazer, é acompanhar. Eles não conseguem efetivamente controlar, ok? Entendeu? Entendi, sim. Tá. Eu só vou fechar a minha câmera aqui porque eu estou usando o 4G para não carregar muito, tá? Mas vamos lá. Eu queria ver se você fez um exemplo. Por exemplo, qual decisão você escolheu? Então, eu fiz a de transporte, porque, como eu falei, eu tava vendo de cada um, né? Pra ver mais Tá. ou menos como é que funcionava. A de transporte eu escolhi o Programação da Consolidação de Cargas. Ok. Programação da consolidação De de cargas. cargas. Tá. Ok. Lá em cima no estratégico, né? Uhum. Não é no operacional. Ok. Então vamos lá. O que você colocou como item que você vai medir e ele serve para desempenho? Eu coloquei o tempo. Peraí, programação da consolidação de cargas. Eu coloquei o tempo de que a carga pode ser entregue se está dentro dos conformes da programação. Tá. Então você estipulou um tempo, Isso. certo? E se esse tempo for atendido, vamos supor, né, até 1h10, se esse tempo for atendido, o desempenho dele foi bom. É isso? Isso. Se ele, por exemplo, dentro das 8 horas, ele tinha 5 entregas de 1h10 e ele atendeu todas, além do desempenho dele ter sido bom, o resultado também foi bom. É mais ou menos isso. Isso. Então tá certo. Então, porque o desempenho tem a ver com a forma como ele vai fazer aquela entrega. E o Então, até resultado tem a ver com quantas entregas ele fez dentro do tempo. Entendi. Tá? Nossa, eu nem pensei nesse do resultado, tinha pensado em outra coisa. Mas, de certa forma, vai dar assim. Se ele fizer tudo aquilo que está previsto no procedimento, por exemplo, dentro da melhor forma de se fazer, ele vai atender, ele vai conseguir entregar dentro do tempo.
conseguiu entregar dentro do tempo, além de ter tido um desempenho muito bom, ele teve um resultado muito bom. Uhum. Ok? Eu acabei ajudando. Vamos lá, você fez outro? Não, Boa noite, professor, você me ajudou Salim. já bastante, porque eu já não tinha pensado nesse Boa de noite, resultado. professor. Boa noite, Lara. Boa noite, turma. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Antônio. Fez Boa mais noite, um? professor. Fala Boa aí, noite a Lara. todos. Eu vou escolher outro aqui, deixa eu ver já. Tá. Professor, Opa, muito bom. Pode falar, Guilherme. eu fiz sobre, assim, tentei fazer um sobre armazenagem, que é o seleção e coleta de produto. Seleção e coleta de produto. Ok. Operacional. É do dia a dia. Sim, Ok. assim, o que eu coloquei como indicador de resultado seria a quantidade de movimentação do produto. Está certo? Então, o que você tem que fazer? Selecionar e coletar o produto. Isso na armazenagem. Então, você seleciona o produto e coleta o produto. O que você quer Uhum. dizer com isso que você está falando? Por isso que eu falo para vocês explicarem, né? O que você quer dizer? A quantidade que foi selecionada para o meu armazém. Então, mas olha só. Se eu não tiver um comparativo, eu não sei o que eu estou medindo. Não sei se você entendeu. Por exemplo, chegou 100 unidades. Aí você coletou uma. É bom ou ruim? Acho que seria ruim, já que chegou 100. Isso. Não sei se você Chegou uma. entendeu o que eu quis dizer. Então, quando você fala em selecionar e coletar e coleta de produto, você tem que ter um parâmetro. Você pode dizer, por exemplo, selecionar todos os produtos que chegaram até meio-dia. Selecionar todos os produtos que chegaram até as 16 horas. Coletar todos os produtos que foram selecionados. Entendeu, Guilherme? Entendi. Tem Sim, tem que, um valor sobre a você seleção. tem que ter, por exemplo, é como se fosse assim, reclamação do cliente. Olha, eu vou atender reclamação do cliente. Está muito vago. Eu posso falar assim que eu vou atender 90% das reclamações dos clientes. Deu para Uhum. entender? Então, quando você fala Sim. de um item, você tem que estar falando, tem que estar explicando aquilo que você vai fazer. Se for de desempenho, é da melhor forma como você vai fazer aquela seleção e aquela coleta. Se for de resultado, é quantas coletas você fez e quantas seleção você fez no dia versus aquelas quantidades de coleta e de seleção que estavam programadas. Por exemplo, vamos supor, Marcelo, mas eu não sei quantas coletas eu vou ter no dia. Então, você coloca um mínimo. Eu quero que você selecione e colete 95% dos produtos todos os dias. Então, você vai ter o resultado se você fizer isso. Quando você não tem o número, você pode pôr um percentual. Mas naquele dia, professor, não teve nenhum descarregamento, então não teve nenhuma seleção, nenhuma coleta. Ok. Mas não veio nada. Então, 95% de zero vai dar zero. Então, o problema não foi seu, o problema é que não chegou. Mas se chegar a 1.000, você tem que coletar e selecionar no mínimo 950. Sim. Ok? Sim, entendi, professor. Tá sempre assim, né? Sempre assim em termos de desempenho. Desempenho é a forma como você vai fazer. Então, se tiver lá um procedimento, você tem que agir exatamente conforme o procedimento. E o resultado é aquilo que você tinha que ter feito versus o planejado. É o número, Então, o né? É o resultado sempre número. vai ter o valor. Sempre vai ter o valor no meio, né? Sempre vai ter um valor. Sempre vai ter um valor. E aí vem aquilo que a Lara falou. Além de medir o item com relação ao desempenho e medir o item com relação ao resultado, eu tenho que saber se eu acompanho ou se eu controlo. Sim. Então, por exemplo, selecionar
seleção e coleta de produto, você consegue controlar isso ou você só acompanha? Como é operacional e é você que executa, então você consegue controlar. Então, por exemplo, se você tiver nos 93% e falta só 2%, é só você agilizar um pouco mais o seu processo que você consegue atender os 95%. Então, no operacional, quando você efetivamente executa a tarefa, você consegue controlar. Quando você não executa no operacional, você só acompanha, porque você não tem ferramenta para que você consiga mexer lá. Ok? Uhum. Sim, sim. Vamos lá, alguém quer dar mais algum exemplo aí? Professor, eu escolhi um de processo de pedido aqui, eu queria uma confirmação do senhor para não ficar igual o Tá, do vamos primeiro de lá, transporte que Lara, eu então. falei. Eu Processamento de escolhi pedido. o confirmação do pedido, que é operacional. Confirmação do pedido. Legal, beleza. Como é que você Essa faz isso aqui? confirmação do pedido pode ser dentro do prazo de entrega, certo? Ter até o limite da data, que nem quando a gente compra alguma coisa tem um limite de data, ele tem que ter chegado dentro do prazo ou até antes. Então, olha só, Lara, pedido. Pedido tem a ver com o que o cliente faz para nós. Não é armazenagem, nem estoque, nem transporte. Confirmação do pedido, por exemplo, a pessoa me liga e eu tô lá na pizzaria e ela fala assim: olha, tem pizza de calabresa? Como é que eu vou saber se tem? Eu tenho que ver no meu estoque se eu tenho calabresa. Massa eu tenho. Eu tenho que ver se eu tenho calabresa. Aí eu falo para ela: olha, tem calabresa. Aí a pessoa: então eu quero uma pizza de calabresa. Ela confirmou o pedido. Ah, sim, eu confundi com o chegar, tipo, já está entregue. Ah, Eu não, aí é confundi com outra isso. coisa, tá? É outra coisa Certo, realmente. O pedido é tá, só quando ele confirma. A partir do momento em que ele confirma o pedido, eu saio para fabricar. Ou vou pegar aquilo que já está pronto no estoque, certo. certo? Como é que você consegue verificar o desempenho do pedido? Monitorando se ele está sendo preparado. Não, olha só, não. Aí nós estamos falando só do pedido. O pedido é no momento em que a pessoa confirma. Então, entre a ligação dela e ela confirmar o pedido. Não estamos falando de fabricar, não, o produto. Não estamos falando de fabricar, tá? Aí seria produção, seria armazenagem, estoque e transporte. Nós estamos falando do pedido. Como que você poderia monitorar a mim, que eu sou o atendente da pizzaria? Como é que você poderia me monitorar? Ainda não estou entendendo, professor. Então, No atendimento, né? isso, é o Atendimento. atendimento. Nós estamos falando do atendimento. Nós estamos falando do meu desempenho como atendente. Uhum. Por exemplo, Lara, quantas ligações eu recebi e quantas ligações dessas efetivamente se transformaram em pedido? Então, por exemplo, o dono da pizzaria fala assim para mim: Marcelo, você tem que confirmar 95% das ligações como os pedidos realizados. Aí ele consegue saber se o meu desempenho está bom ou está ruim. Lógico, se eu falar para você que 95% é um número alto, pode ser que a minha pizzaria já esteja rodando há um tempão. Mas se eu for começar uma pizzaria hoje, eu poderia colocar 80%, um número mais baixo. Aí eu estou vendo que essa pessoa está indo bem. Pô, o cara está 100% das ligações, ele transforma em pedido. 100%. Eu não vou colocar 80%, eu vou subir para 100%. Aí eu sei Certo. que essa pessoa tem um bom desempenho, porque ela transforma todas as ligações em pedido. Ela confirma as ligações e transforma em pedido. Aí, Mas, olha professor, só, eu não estou contando quantos pedidos foram. É Deu muito para relativo, entender? porque se a pessoa pedir uma pizza e a pizza não tiver, e aí? Não tem um Aí modelo que a tem um pessoa quer. problema que não é meu, Diego. Tem um problema que é de estoque. Aí eu tenho que levar isso para o estoque e falar assim: olha, nós estamos tendo vários pedidos em que eu não tenho estoque do produto.
Mas aí Ok? já não seria 100%, né? Não, não seria 100%, mas seria justificável. Por exemplo, toda Agora eu segunda-feira, entendi. Quando toda for segunda, justificado, isso, toda então tá. segunda-feira eu só consigo atender 80%. Mas por quê? Porque no domingo acaba a calabresa, o pessoal de compras não consegue comprar e as pizzas de calabresa da segunda eu não consigo vender. Então eu preciso melhorar meu processo. Olha só, eu dou um feedback para o comprador de que eu preciso melhorar o meu processo para que eu tenha estoque de calabresa na segunda para poder atender os pedidos da pizza de calabresa na segunda-feira. Ok, Diego? Ok. Ô, Então, mestre, então você podia também mapear também essa saída, né? O Isso, mas giro olha só, dos Antônio, peraí, materiais, né? deixa eu terminar o da Lara lá. Então, se eu conseguir colocar um percentual daquilo que eu gostaria que ele transformasse de telefonemas em pedido, eu sei se ele está indo bem ou não. Mas eu não tenho o resultado de quantas pizzas ele vendeu. Aí é o resultado, tá? Por exemplo, esse cara tá de cada 30 pedidos, ele consegue transformar 27. Então, 27 pedidos de pizza. Aí eu vou comparar para ver se esses valores que entram no pedido de pizza estão me atendendo em termos de resultado. Ok? Tá, entendi. Fala, Antônio. Desculpa aí. Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. pessoal. Professor, referente o processo da Lara, a gente podia também mapear também a saída dos materiais, né? A gente tem um controle do giro, eu acho que você tem uma certa previsão referente ao abastecimento do teu estoque, para você ter organização interna no teu processo, para você monitorar a saída, né, das matérias-primas. Eu acho que seria ter mais uma organização e um acompanhamento. Eu entendi, Antônio, mas olha só. Quando a Lara falou, ela falou do confirmação do pedido. Esse item, claramente, ele está atrelado ao estoque operacional, medida do giro do estoque. Tem razão. Porque se tiver alguém cuidando muito bem da medida do giro do estoque, nunca vai faltar produto. Mas o Diego tem razão em comentar, porque de repente eu estou tendo uma deficiência no meu desempenho, não por minha causa, por outras causas. Aí vem a justificativa. Eu não posso falar assim, poxa, mas eu só não vendi porque não tinha calabresa. Mas quem tinha que cuidar do estoque? Aí a gente vai lá na medida do giro do estoque e verifica quem é o responsável por isso. E aí, de repente, a gente indiretamente vai estar atribuindo um desempenho não tão bom a quem cuida do giro do estoque. Lógico que Eu quem acho cuida assim, do Vitor. giro... Oi. Pode falar, pode terminar. Lógico que quem cuida do giro do estoque, de repente, pode ter uma justificativa também de por que ele não conseguiu, tá? A gente vai ter que avaliar e se aprofundar, ok? Mas se tudo correr direitinho, provavelmente a confirmação do pedido ela vai se dar. A não ser que tenha um outro problema. Aí, por exemplo, nesse dia está muito caro, nesse dia o pizzaiolo faltou, aí são outros problemas, tá? Diga, Diego. Eu acho que assim, numa pizzaria a gente poderia medir bem o desempenho do pizzaiolo e do motoboy. Acho que aí seria muito legal de medir o desempenho. Seria bem melhor que um atendente, no caso, né? Porque aí o desempenho do pizzaiolo você vai saber quantas pizzas você está fazendo ao dia, né? Não Tá só bem. quantas pizzas ele fez ao dia, mas quantos feedbacks de bom ou ruim ele recebeu Sim, dos clientes também. com Concordo qualidade, a pizza. plenamente com você. Se a gente pegar, é que aqui no caso da nossa tabela de decisão, não tem operação, né? Só tem transporte, armazenagem, processamento de pedido e estoque. Mas o transporte, certamente, a gente consegue medir o desempenho e também o resultado e do pizzaiolo. Mas é que eu estou dando esse exemplo para ficar fácil da gente colocar na cabeça, né? Desempenho, resultado, acompanhamento e controle. Mas o ideal é que a gente transforme sempre isso naquilo que a gente faz na logística. Né? Na logística, aquilo que eu faço efetivamente na logística. Na logística que eu digo é no transporte de container, no armazenamento de container,
é no transporte de grãos, é no armazenamento de grãos, coisa mais, né, do nosso dia a dia, tá? Além do que a gente fez aqui de itens de controle e itens de desempenho, alguma dúvida com relação ao geral, turma? Eu sei que a gente tem aula amanhã também, mas era bom se a gente tivesse alguma visão do geral. Professor, Oi, fala, Salim. não, eu queria mencionar que, além desses que o Antônio e a Lara citaram, com o índice de desempenho, eu coloquei do processamento de pedido, o tempo do ciclo do pedido, né? Se o pedido que o cliente fez está demorando muito, se está indo rápido, ou seja, qual é a eficiência nesse processo. Legal, legal, legal. Muito bom. O que é para você desempenho, então, nessa decisão? Nesse processo que eu citei como exemplo? Isso. Eficiência, o desempenho é a eficiência no processo, se está indo rápido, se está conseguindo produzir no tempo que o cliente quer, sem demorar muito, sem extrapolar no tempo. Salim, concordo com você, está indo bem. Só que quando a gente fala de tempo, eu tenho que ter uma ideia para eu poder relacionar, que nem eu falei para o Guilherme. Qual é esse tempo bom para o cliente? Na verdade, não existe um tempo determinado, né? Existe para o cliente, o que o cliente quer é estar satisfeito com o atendimento, ter agilidade no processo. E como é que você transforma o desempenho disso daí? Você tem que ter uma forma de medir isso daí. Por exemplo, entre o pedido do cliente e a entrega, se você falar para ele que vai entregar em até 40 minutos, você tem que entregar em até 40 minutos. Desde a hora em que ele liga até a pizza chegar na casa dele. Se a performance de todo mundo fez com que a pizza chegasse em 40 minutos, beleza, deu certo. Deu para entender, Salim? Aquilo que você falou, eu não posso deixar vago. Tá? Eu tenho que falar. Lembra da história do nível de serviço ofertado ao cliente? Sim, lembro. Então, você é o cara que vai definir em quanto tempo vai chegar lá. Por exemplo, você sabe que o cliente fica satisfeito se você falar para ele, olha, em até 1 hora vai chegar. Ele nunca reclamou. Se você falar para ele que em até meia hora vai chegar e não chegar, cara, você cortou pela metade o tempo. Então, continua falando para ele que vai chegar em até 1 hora e se você entregar com 45 minutos, ele vai ficar radiante de alegria. Mas ele fica satisfeito se você entregar até 1 hora. Se você passar de 1 hora, ele vai começar a ficar chateado. Então, sempre quando a gente fala do início do pedido, na frequência desse pedido, né, desde o início até a chegada, você tem que ter um parâmetro. Qual é o parâmetro? É o nível de serviço que você está ofertando ao cliente. Tá? Por exemplo, você pode falar assim, olha, vamos dizer que você seja uma pizzaria no canal 3, e você tem do canal 3 para o canal 1 e do canal 3 para o canal 7. Então, é mais ou menos mediano o tempo. Mas vamos dizer agora que você atenda São Vicente. Não pode ser o mesmo tempo. Você não vai conseguir entregar no mesmo tempo. Então, você tem que ter um nível de serviço ofertado ao cliente diferente. Por isso que é você que tem que definir, tá? Não pode deixar aberto nunca. Nunca você pode deixar isso aberto. Sempre você tem que dar o teu parâmetro em função daquilo que você efetivamente pode atender. É fazer uma autoavaliação, né? No seu processo, né? Então, o que vocês fizeram quando vocês fizeram a continha do tempo de cada motorista? Olha só, o motorista tem que chegar na garagem, tem que pegar o carro da garagem e ir até o P1, né, até o primeiro usuário, dar os 2 minutos, e depois do usuário até o segundo usuário, e assim sucessivamente. É isso que você tem que fazer. Então, Antônio, tem hoje
possibilidades N de você fazer esse trajeto em N horários, que aí você vai ter uma ideia. Lembrando que para entregar pizza é muito mais fácil que o motoqueiro sai cortando tudo, né? Mas um carro não. Um carro não pode fazer isso. Então, lembrem-se disso. Sempre que vocês pegarem qualquer dessas estratégias aqui, decisões estratégicas ou operacionais, que você não tiver o parâmetro para medir o desempenho, vocês têm que definir esse parâmetro. Tá? Vocês têm que definir esse parâmetro, ou em percentual ou em tempo. Nunca em quantidade, porque a quantidade você vai medir no resultado. Ok? Sempre assim. Tudo que você for medir de desempenho, você tem que pôr um parâmetro para saber se o teu desempenho está bom, está médio ou está ruim. Legal? Legal. Que mais, galera? Jarbinhas, algum exemplo aí, Jarbas? Ô, professor, Oi. eu tenho uma dúvida, mas não é voltado muito a esse conteúdo. A minha dúvida era o seguinte, em relação a transporte, já que a disciplina do senhor é em transporte, eu queria saber qual que é um curso diferencial para trabalhar numa grande transportadora. Ou seja, no centro de distribuição, um grande curso diferenciado é após em supply chain, né? Em logística empresarial e supply chain. E um curso diferenciado para trabalhar em transportadora. Qual que o senhor poderia indicar? Então, o que você quer fazer na transportadora? Então, olha só, na transportadora você tem o ajudante, Sim. você tem o motorista, o ajudante do motorista, você tem o motorista, você tem aquele pessoal que pega o produto já separado, né? Aquele produto que já foi separado no pedido para colocar dentro do caminhão, ok? E você tem aquele cara que cuida do roteiro, que cuida do TMS. E você tem acima deles o supervisor. Então, Diego, você tem várias funções. Eu acho que você, né, vocês que estão saindo agora, teriam que querer, no mínimo, a supervisão disso tudo. Eu não quero ser motorista, não quero ser ajudante, não quero ser o cara que separa o produto para pôr no caminhão e nem quero ser só o cara do TMS. O cara do TMS é bom, não é ruim. Mas o TMS, se você só for ficar fazendo roteiro, é a coisa mais simples do mundo. Vocês viram que não é complicado. Certo? Então, porque assim, para a gente tá se formando aí que não tem experiência, eu acho que ia direto para o roteiro. Não tem nem como entrar como gestor. Né? Então, Entendeu? o roteiro, se você for fazer roteiro, você escolha. Não precisa nem ter um curso maior, você escolhe qualquer empresa que disponibiliza cursos de TMS da empresa dela. Então, por exemplo, eu sou uma empresa que vende sistema de TMS e eu tenho vários cursinhos do meu TMS disponível. Poxa, faça eles, porque os TMS são semelhantes, são sisteminhas. Entendeu? São sistemas de computador, programas de computador que você vai lá colocar. O que é um TMS? Então, é a gestão de transporte. O que é o transporte? Transporte é saber a capacidade do teu caminhão, saber quanto ele pode rodar, saber até onde ele pode chegar, quanto de carga ele pode pôr. Você roteirizou, a partir do roteiro, o motorista só pega e cumpre o roteiro. Então, um TMS não tem nada assim de, como se diz, de bicho de sete cabeças. Não tem, é bem simples, é o que vocês fizeram, só que num sistema. Tudo aquilo que vocês fizeram no papel, nesse exercício que eu coloquei para vocês, vocês fazem num sisteminha. É muito mais simples. O que vocês fizeram foi trabalhoso, até para vocês entenderem como é que faz isso. Quando você joga num sistema, ele já tem os dados todinho lá dentro, até do Google Maps. Um TMS tem o dado do Google Maps, você coloca o endereço das pessoas, ele já faz as continhas todinhas para vocês. Agora, no caso, seria o programador, né? Isso, um programador de transporte. Um programador de transporte. Mas, de novo, Diego, eu partiria para uma supervisão, cara. Vocês têm capacidade para isso. Vocês têm capacidade para supervisionar isso tudo. Mas para supervisão, professor, tem que começar de boa, né? Aos poucos, né? Senão a gente não vai conseguir entrar direto na supervisão. Mas, tudo bem, você tem razão. Mas se você quiser e puder fazer, faz um supply também. Porque o supply chain management é o gerenciamento da cadeia de suprimento.
E esse cara vai cuidar tanto da logística de suprimento, quanto da logística interna, quanto da logística de distribuição. Distribuição também, né? Legal. Também está aí dentro, o supply pega os três. Além do que, do supply, ele pega a interface entre a logística de distribuição do meu fornecedor com a logística de suprimento da minha empresa. Pega a minha logística de distribuição e junta com a logística de suprimento do meu cliente. Então, o supply vê tudo isso, cara. Então, o supply é o melhor curso que tem. Além do nosso, né? Porque o nosso já está vendo isso. Garanto, por isso que eu estou falando para você, tudo que você viu no nosso curso, você certamente, se puder encaixar direitinho dentro da tua entrevista, você passa, cara. Porque vocês são capacitados para isso. Vai se aprofundar, né? Um curso de supply vai se aprofundar no assunto, né? Vai se aprofundar no assunto. Vai se aprofundar muito mais no assunto. Tem uma pós em São Paulo, só que é logística empresarial e supply. Não é só supply. É logística empresarial e supply. Então, cara, é só o nome. Vou falar para você que é só o nome. Supply é super abrangente. A logística empresarial está dentro do supply. Logística integrada também é a mesma coisa, né? Logística integrada é quando você integra a distribuição da sua empresa com a cadeia a logística de suprimento da empresa à frente. Isso já integrou. Logística empresarial, logística integrada, na minha visão, é a mesma coisa. Mesma coisa, né? O supply chain, ele é muito mais abrangente. Tá? Ele é muito mais abrangente, porque ele vai desde o primeiro fornecedor até o consumidor final. O bom também, isso aqui é uma área mais ampla, né? Não necessita de uma área específica. Ou seja, se você fizer uma pós em gestão portuária, vai ser mais específica a porto, né? Só, exatamente. O cara não vai ver outras coisas que não tem no porto. Ele não vai ver. A supatina serve para vários setores, né? CD, exportadora também. Silos, qualquer tipo de armazém, tancagem, né? Ferrovia, hidrovia, o supply, ele vai ver tudo. Totalmente. Você tem razão. Então, se eu indicaria esse curso aí também. Lógico. Isso tudo depende do que você quer. Pô, mas se você quer ir para o porto, aí você faz uma pós dentro do porto. Se você tem uma visão mais abrangente, você quer saber desde onde vem o grão até aonde vai o grão na China, por exemplo, de soja, aí você faz tudo supply. Seria melhor, né? Supply, com certeza. Não tenho dúvida. Mas, de novo, a capacitação que vocês estão recebendo é como se fosse uma pós-graduação em supply. Tá? Legal, pessoal. Obrigado aí pelas dúvidas aí. Beleza. E aí, galera, mais alguma coisa aí? E sempre é bom, Diego, atualizar, né? Porque o mercado ele é muito competitivo. Você tendo conhecimento aprofundo referente ao assunto que você quer estudar, eu acho que se torna um diferencial, entendeu? Eu acho que o supply chain é um processo muito robusto, né? É igual o professor mencionou agora, desde o início e do término. Aí sempre é bom você ter conhecimento, se aprofundar, e a preparação vai ser um grande diferencial, né? No seu desempenho no mercado de trabalho. Né? Outra coisa que eu esqueci, que é bom, Diego, por exemplo, na parte da distribuição, quando a gente fala em TMS, eu estou falando em programação, né? Mas o TMS cuida também muito da manutenção. E como a gente fala para vocês, 60% do custo de qualquer empresa logística está no transporte. Então, se você gerenciar muito bem o custo do transporte, você também pode se dar muito bem dentro de uma empresa. Então, é uma outra área que, se você gostar, o que é o custo do transporte? É tudo aquilo que tem a ver com o caminhão. Tá? Manutenção do caminhão, motorista, pneu, tudo aquilo. Desculpa que tem... interromper. Não, sem problema. Eu tirei minhas dúvidas, eu vou sair para continuar vendo o exercício e estudar algumas coisas, tá bom? Legal. E, ó, pessoal, amanhã também estaremos à vossa disposição, tá? Tudo bem. Obrigada, Beleza. professor. Boa noite. Boa noite. Professor, eu vi também, nós estamos fazendo umas pesquisas também, que, assim, tem muitos interior que falta mão de obra, principalmente para CD e transportadoras. Sim. Então, cara, tô vendo de meter as caras aí
nos interior, velho. Aqui não tá dando não, cara. Aqui eu já tô enviando currículo aí há 1000 anos e nada. Eu já falei isso para vocês. Aqui paga Verdade. mal, aqui Paga paga super muito bem, mal. E vocês têm que ter, nesse ponto, uma coragem, vamos falar assim, né? Uma coragem de sair daqui, cara. Cara, desatrela, desapega. Vai Você para lá, acha que seria depois mais você fácil, volta. professor? Você acha que seria mais fácil o interior para Não conseguir um precisa ir curso? tanto para o interior. Você vai aqui para a região de São José do Rio Preto. Desculpa, para São José dos Campos, para Campinas, para Jundiaí, para Sorocaba. São regiões aqui perto, de até 200 quilômetros, Diego. E que a quantidade de emprego nessa área de logística é infinitamente maior do que a nossa. Por quê? Porque aqui em Santos o pessoal não se desenvolve. Não se desenvolve. Eu estou falando das empresas, tá? As empresas continuam empresas familiares e empresas assim que de baixa tecnologia, tá? De baixo conteúdo de sistemas. Então, você vai aqui no São José do Campo, Taubaté, Jacareí, Mogi das Cruzes. É top de linha isso aí, cara. Pode ir aqui mesmo. Você pode ir para o lado de Sorocaba também, top de linha. Aqui mesmo, na Grande São Paulo, Osasco, Barueri, Jandira, tudo top de linha, cara. Nem precisa nem muito lá para o interior do Mato Grosso ou de Goiás. Aqui próximo mesmo. Não, aqui em São Paulo, se eu conhece Caçapava. Conheço. Caçapava é a região de São José dos Campos. Então, porque minha namorada conseguiu uma proposta lá legal, ela é biomédica, né? Aí, tipo, eu tenho que ir com ela, né? Não posso deixar ela ficar sozinha lá. Então, eu vi que tem lá Júlio Simões, tem aquela Kaizen Logística também, tinha um terminal. Eu queria saber a opinião do senhor se lá seria um pouco mais fácil de conseguir um serviço. De novo, infinitamente melhor e pagando mais. Então, nas duas coisas, somando as duas coisas, melhor em trampo e melhor em salário, já que a sua namorada vai para lá, vá, cara. Observa, manda currículo, vê como é que aceita o seu currículo, vá melhorando o seu currículo, vá fazendo proposta para o pessoal. Sempre assim, vá no mínimo na supervisão, cara. Pô, você é graduado, se gradua, né, esse ano, né? Peça a supervisão, já vai buscando a supervisão. Pô, você tem toda a visão da logística. A visão da logística está na mão de vocês. Eu perguntei para o senhor, eu andei pesquisando lá nesse interior, o que tem mais é transportadora. É o que tem mais lá. Eu não vi nenhum CD lá. Então só vi transportadora lá. E tem essa Kaizen também, que é um terminalzinho lá também. Entendeu? Vá, cara. Aí, vá. Isso que eu perguntei para o senhor, né? Um curso bom para transportadora, né? Que seja diferencial, né? Então, hoje para transportadora é a gestão do custo do transporte. De novo, 60% do custo de uma empresa logística está na área de transporte. Se você conseguir fazer uma boa gestão do custo de transporte, você vai se dar muito bem na empresa. Pois é, pessoal. Isso aí eu vou meter a cara, cara. Que aqui em Santos é muita mão de obra para pouco salário. E, mano, complicado, velho. É isso aí, cara. Exatamente. Se você tem a oportunidade, vá fazer um estágio lá e ver como é que é. Cara, se você for gabaritado, se você levar uma boa bagagem, certamente você vai se dar bem. E lá tem Taubaté, né, pessoal? Ali perto, São José dos Campos. Foi o que eu falei para você. A região de São José, Taubaté, Mogi, Jacareí, Caçapava, Aparecida, Lorena, todos são excelentes lugares para fazer isso aí. Tem muitas empresas lá, cara, muito. Na região de Guarulhos também tem, mas nessa região acho que é melhor. Por quê? Por causa da Dutra. A Dutra é uma excelente ligação entre Rio e São Paulo. E as cidades que nasceram da Dutra são excelentes. Deslocamento, cara. Né? Muito fácil. Além do que, o custo de vida nessas cidades, Diego, é mais barato do que na nossa. Mais barato, professor. Legal. Mais barato, exatamente. Tanto para moradia quanto para alimentação. O professor Nádio me falou que lá falta muita mão de obra, cara. Lá ganha super bem e falta mão de obra. Porque interiorzão, cara, não tem muita gente formada igual aqui. Então vai lá, faça esse tour e tenta lá, cara. Tenta lá que você vai se dar bem. Eu vou tentar mesmo, pessoal. E aqui tá complicado, né? Vou tentar. Vai dar tudo certo, Beleza. certo. Todos nós somos capazes, não pode desistir. É isso aí. Igual eu falei para você, não pode desistir. Sempre tem que desistir. Um grande abraço aí a todos aí. Falou, rapaziada.
Boa noite para vocês. Amanhã estamos aí de novo, tá? Vamos chamar lá pelas 20 horas novamente, só para a gente fechar as dúvidas, ok? Isso, boa noite, boa noite. Ok, professor, até Beleza. amanhã. Tchau para vocês. Até amanhã. Professor, muito obrigado pelo auxílio aí, cara. Falou, Diegão. Precisando, entre em contato. Valeu, professor. Boa noite. Falou, boa noite.